pessoal, bom dia. Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre fração. Esse assunto está na página 160, né? Eu coloquei aqui no nosso livro. E nós vamos aprender 3 coisas hoje, tá bom? A primeira coisa é que a fração, ela é uma representação de uma divisão entre 2 números. E nós representamos assim, um número em cima e um número embaixo. O número que fica em cima, ele é chamado de numerador. E o número que fica abaixo, denominador. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês aprendam hoje é isso. Numerador é o número de cima e denominador é o número abaixo, ok? A segunda parte é a leitura, né? Na página 162, ele vem dando os números e a leitura, tá? E aí, vou pegar o livro aqui, e aí ele diz o seguinte: quando eu tenho um 2, né, no denominador, ele é chamado de meio. Quando eu tenho um 3, ele é chamado de terço. Quando eu tenho um 4, é quartos. Quando eu tenho um 5, é quintos. Se eu tenho um 6, é sextos. Se eu tenho um 7, é sétimos. Se eu tenho um 8, é oitavos. E o 9 é nono, né? Bom, então, se eu tivesse assim, ó, vou botar aqui alguns exemplos. Deixa eu ver onde tá meu paninho para poder apagar. Achei, voltei. Então, vamos lá. Se eu tivesse lá assim. Não é você, é você. Então, vamos lá, pessoal. Então, se eu tenho lá 3 e um 2. A leitura que eu faço é 3 meios, porque o 2 a gente lê meios. Se eu tiver lá 7 e um 8, então é 7, a leitura do número normal, 7 oitavos, tá? Se tivesse lá um 4 e um 6, então é 4 sexto. E aí, se eu tiver um 5 e um 9, então é 5 nonos, tá certo? Quando eu tiver fração com base 10, então 2 e um 10, se eu tiver lá 5 e um 100 e um 12 e 1000. São os 3 números que vocês têm uma leitura diferente. Quando for 10, ele é décimo. Então, é 2 décimos. 5 centésimo. Então, 10 é décimo e 100 é centésimo. E 1000, milésimo, tá certo? Então, a gente tem como base o número 10 décimos, 100 é 100 milésimo, 1000 centésimo, ok? Então, é 2 décimos, 5 centésimo, 12 milésimo, ok, pessoal? E aí, os números maiores do que 10, vamos colocar aqui, e que não seja a base 10, 100 ou 1000, nós vamos chamar pelo nome que nós já conhecemos e vamos acrescentar a palavrinha avos. Então, se eu tivesse assim, 12, 15 avos. Então, vocês iriam escrever por extenso 12, 15 avos. 5 e 23, vocês diriam 5, 23 avos, tá certo? Não esqueçam de colocar a palavrinha avos. 12 e 14 avos. Os avos só vai ser para números maiores que 10, porque o 10 a gente sabe que é décimo. Então, a partir do 10 é o 11. A partir do 10 não, depois do 10, né? A partir do 11. Então, é 11 avos, 12 avos, 13 e assim vai. Se tivesse um 20 aqui, também seria 20 avos, tá? Então, é 12, 20 avos. Então, essa é a terceira coisa que vocês irão aprender hoje, tá? A leitura
de como eu leio uma fração. E a terceira coisinha é o que é uma fração própria, uma fração imprópria e o que é uma fração imprópria e aparente. Então vamos para a primeira coisa aqui, ó. Uma fração própria. Ela vai ser uma fração própria, pessoal, quando o numerador for menor que o denominador. Então vamos olhar aqui, ó. 3/5. 3 é menor que 5, então ela é uma fração própria. 1/2. 1 é menor que 2, então ela é uma fração própria. 10/12, então é uma fração própria, porque o 10 é menor, então o numerador tem que ser menor que o denominador. E 4/10, ok? Então a fração ela vai ser própria quando for o numerador menor que o denominador. E uma fração imprópria, já o inverso, ele tem que ser maior que o denominador. Ele quem? O numerador. O numerador tem que ser maior que o denominador. Então vamos ver aqui. 6/3, né? 6 é maior que 3. Ok. Próximo exemplo. 13/6. 13 é maior que 6. 8/5. 8 é maior que 5. E 10/meios, né? 10 é maior que 2. Só que eu também tenho frações impróprias que é aparente. E quando é que eu vou saber, professora, que ela vai ser aparente? Quando o numerador dividir o denominador, tá certo? Então, eu botei aqui os exemplos. 10 dividido para 2, divide? Divide, não dá 5? Então, ela é imprópria, por quê? Porque 10 é maior que 2, então é maior e ao mesmo tempo ela divide. Quando dividir, ela é aparente. Então, nós chamamos que ela é uma fração imprópria e aparente, quando o numerador dividir o denominador. Então, 10 divide 2, ok. 8/4, 8 é maior que 4. E também 8 divide 4, né? Que nós sabemos que dá 2. Então, quando dividir, ela é uma fração aparente. 20/10. 20 é maior que 10, então ela já é imprópria. E como 20 divide 10, ela vai ser uma fração imprópria e aparente. E 15/5, né? 15 é maior que 5 e também divide por 5, que dá 3. Então é isso, as 3 coisinhas que eu quero que vocês aprendam hoje. Que o primeiro número é numerador, que o segundo número, né, o que fica abaixo da fração, em cima numerador, abaixo denominador. A leitura, né, como nós lemos a fração, 2 é meio, 3 é terço, né? E aí tá na página 162 para vocês darem uma olhadinha melhor. A fração própria, o numerador tem que ser menor que o denominador. Na fração imprópria, o numerador tem que ser maior que o denominador. E na fração imprópria e aparente, né, ele tem que ser maior e também tem que dividir, tem que dar uma divisão exata. Ok, pessoal? Então é isso. Vai uma atividade, né, do livro. Vocês irão fazer a atividade da questão 1 até a questão 5, tá certo? 5 questões só. Da 1 até a questão 5. Outra coisa que vocês irão aprender hoje. Não, hoje não. Deixa para a próxima aula. Senão vai ficar muita coisa. Então é isso, pessoal. Boa aula e até a nossa próxima videoaula.